Encontre algo que você ama fazer e você nunca vai precisar trabalhar. Quem nunca ouviu essa frase? E eu discordo dela totalmente, tá? Não gosto dessa frase, eu acho que essa frase mais atrapalha do que ajuda. Eu acredito sim que algumas pessoas encontram isso aí, inclusive eu, por exemplo, mas essa frase, no fim das contas, mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, você precisa estar preocupado, isso é o meu ver, a minha opinião, em fazer algo por muito tempo, né? O quanto tempo for necessário. Então, o que é ter sucesso? Para você pode ser uma coisa, para mim é outra, tá? Pode ser outra. Mas independentemente do que seja sucesso para você, a minha visão é faça algo durante o tempo necessário e você terá sucesso. O que é o tempo necessário? Ou quanto tempo é o tempo necessário? E aí você coloca um ponto de interrogação gigantesco. E essa é a resposta. Não tem resposta. E a geração Z, né? Ou até mesmo as mais novas, quer resposta pra tudo. Cara, só vai lá e trabalha. O meu avô, ele simplesmente fez, entendeu? Ele trabalhava na roça e falou: pô, eu vou ser empreendedor. E ele foi lá e fez. O caminho dele é tudo torto, sem resposta pronta, aprendendo na prática. E o que eu vejo hoje são jovens, assim como eu, ou mais novos, que batem cabeça pra caramba a respeito disso. Então, o que que eu acredito? Eu acredito que o jogo do longo prazo, pra mim, é o melhor, é o que funciona. É a parada do cabeça branca, é a parada da experiência, que a gente não quer ouvir quando é jovem, mas que observando outras pessoas, observando o mercado que eu atuo, observando a vida como ela é o que mais faz sentido pra mim. O jogo do longo prazo. E eu quero conversar com você de três fases que geralmente a gente acaba passando quando a gente pensa dessa forma, o jogo do longo prazo. Que é um pouco do que eu vivi também quando eu decidi focar a minha vida, os meus esforços numa carreira mais para indústria. A primeira coisa é que você começa desacreditado. Você começa tendo que provar para as pessoas à sua volta que você é bom, que aquilo que você faz dá resultado, gera resultado, e a verdade é que você não vai dar resultado no começo, cara. Porque como você tem pouca influência e aquilo que você fala tem pouco peso e a sua própria experiência é pouca também, a verdade é que vai demorar um bom tempo até que você consiga influenciar o ambiente e consiga resultados através, obviamente, da tua experiência, daquilo que você construiu. Então, a vida é assim mesmo. Você vai começar desacreditado. Vai começar patinho feio, digamos assim, né? Se sentindo meio que incapaz, ou até as pessoas. E às vezes você até se sente o bala, né? O capaz demais, né? E aí você começa, em algum momento, a entender que não é bem assim. Porque você faz, e aí quando você vai entregar algum certo resultado ou mensurar aquilo, você fica meio perdido. Então, esse caminho inicial que todo mundo passa, né? Inicial. Aquela pessoa que está estudando, então ela estuda, ela aplica o que ela estuda, ela percebe que não necessariamente aquilo que ela estuda, quando aplicado, funciona, porque o contexto e a cultura, as pessoas são diferentes, os processos são diferentes. Então você vai lá, estudou, aplicou, errou. Aprende. Então, eu errei por causa disso, disso, disso. Se eu tivesse feito assim, assim, assado. Vai lá, refaz, faz de novo. E aí você tem um micro resultado. Não um resultado gigantesco, um micro resultado. Por quê? Porque você tem pouca influência. As pessoas ainda estão confiando em você. Então, por mais que você faça algo, aquilo vai ter provavelmente, né, na maioria das vezes, pouco impacto. E tá tudo bem. Desde que você consiga também mostrar para as partes interessadas ao seu redor que aquilo que você está fazendo, por mais que seja micro resultado, tá valendo a pena. Então, eu tô colocando 1.000, tá voltando 1.200. Enfim, é um exemplo financeiro para você entender. Não necessariamente tem que ser, pô, eu fiz tal coisa e voltou, bum. Não, não é assim que funciona. É de fato micros resultados.
E depois dessa fase do desacreditado, que pode demorar alguns anos, no meu caso demorou 2 anos e meio, para eu começar ir para o segundo estágio, que é o estágio dos relacionamentos. Aí, basicamente, você ganha uma certa influência, aquilo que você faz funciona, aquilo que você fala faz sentido, você já entendeu a cultura, as pessoas, o jeito. E aí agora você começa a construir uma rede de relacionamentos, dentro e fora. Então você tem uma rede de relacionamentos com seu ambiente profissional, com o ambiente externo, quando você vai, enfim, para algum treinamento, feira, seja o que for, você começa a ter relacionamento com o fornecedor, você começa a entender melhor como funciona e você começa a influenciar de dentro para fora. E agora está na hora de você ter um certo relacionamento. E é assim que eu acredito e é assim que eu observei, né, na vida de outras pessoas, que funcionou bem demais. E depois desse momento de relacionamento, onde você agora vai ter um outro tipo de jogo para jogar, porque agora as coisas ficam mais fáceis para você. Você consegue, além da influência, você consegue ter mais resultado, porque é como agora você tem mais liberdade, você não só tem liberdade com recursos, pessoas e pessoas de rede de relacionamento externa que vão te dar suporte para aquilo que você quer fazer. Então agora, o micro resultado se torna de fato um resultado relevante. E aí começa a mudar um pouco a tua vida. E por fim, eu não quero estender esse vídeo aqui, mas então recapitulando, você começa desacreditado e depois você vem para o momento onde você vai construir relacionamento, a gente vem para parte da autoridade. Autoralidade, você começa a ter uma visão sobre aquilo que você faz de uma maneira autoral. Como você tem uma vida e você é único, você começa a enxergar aquilo de uma forma própria. Então, você tem autoridade, que inclusive essa palavra vem de autoralidade, que é como eu enxergo as coisas diferente dos outros. E aí eu tenho autoridade, porque eu sou diferente dos outros e, obviamente, ao mesmo tempo que sou diferente, eu observo as coisas e tenho uma percepção diferente das coisas, elas são coerentes, verdadeiras. Dessa forma você cria autoridade. Então, o caminho é um caminho que isso aqui pode demorar 10 anos, pode demorar 8, pode demorar 15, pode demorar 20. Depende de vários fatores, depende dos fatores internos e externos, depende de você, depende de uma porrada de coisas, depende se você é solteiro ou casado, depende se você tem 2 filhos ou não tem filho. Cara, depende muito, depende se você tem tempo ou se não tem tempo, depende se você estuda de fim de semana ou não, depende de decisões diárias, depende também se as pessoas ao seu redor, depende também se você é um bom político, um bom vendedor, independente da área que você for, pô, você deveria saber vender bem, porque você vai ter que vender as suas ideias no dia a dia, no corredor da empresa. Isso é um assunto para outro vídeo. Então, de fato, é o que eu acredito que o jogo do. Então, de fato, é o que eu acredito que funciona. O jogo do longo prazo. O jogo da construção. Que é o que a geração Z e as outras mais novas não estão compreendendo direito, fica pegando hypezinho para poder ganhar 1 milhão rápido e tal, e depois aquele negócio ali saturou, fez na sorte, não sabe como que funciona, não construiu. Porque no final das contas, e no fundo, o mais importante dessa conversa toda aqui não é nem o dinheiro, tá? Não é nem o reconhecimento, sabe o que que é? É o relacionamento que você construiu no longo desses anos. A coisa mais poderosa que o dinheiro não vai te dar, não vai comprar, se chama relacionamento, porque tu pode ter dinheiro para sentar numa mesa, mas não necessariamente você vai ser interessante e as pessoas vão querer ficar perto de você. Você precisa ser interessante, agregar valor e pensar no outro. Para agregar valor tem que servir e não em ser servido. Não pensar em ser servido, mas sim servir primeiro. Então esse é o vídeo de hoje, é o que eu acredito que você deveria focar no jogo do longo prazo. Escolher uma profissão, escolher um nicho, escolher um segmento, uma empresa, um problema, uma solução. E, cara, não colocar prazo para acontecer as coisas, simplesmente fazer todos os dias, de forma consistente e com amor, servindo ao outro. Até o próximo vídeo.